Olá pessoal, sejam bem-vindos a um vídeo da minha pesquisa acadêmico-científica sobre a intersecção da psicologia jurídica e justiça restaurativa nos manejos de violência doméstica e familiar contra mulheres transexuais e travestis. Me chamo Alexandra, sou aluna do terceiro período de psicologia da UFRJ e sou uma mulher trans. Para entender bem este tema, é preciso discriminar. Em primeiro lugar, temos a psicologia jurídica, que é uma área recente da psicologia no Brasil, no Sistema de Tribunal de Justiça brasileiro. Isso só foi possível graças ao decreto do presidente que ocorreu lá no estado de São Paulo, na Assembleia Legislativa. E graças a isso, psicólogas e psicólogos podem ocupar espaço como psicólogos jurídicos dentro do sistema de justiça. Os campos de atuação da psicologia jurídica são vários: direito da criança, direito da mulher, e como bem avalia este trabalho através da justiça restaurativa, o direito penal e familiar, dentre muitos outros, claro. Em segundo lugar, temos a justiça restaurativa, que é uma ferramenta jurídica que promete devolver os direitos e garantias fundamentais geralmente negados tanto para a vítima quanto para o agressor na justiça tradicional. Seu diferencial está no fato da justiça restaurativa considerar que tanto vítima quanto agressor são sujeitos centrais do processo restaurativo, ou seja, eles são dotados de experiências que devem ser ouvidas no processo restaurativo. O que é processo restaurativo? Um processo que consiste na conciliação, mediação, diálogo e, por fim, a restauração. Violência doméstica todo mundo deve saber, mas basicamente é um ato que atenta contra a dignidade da mulher, conforme o artigo 5º da Lei Maria da Penha, entendendo principalmente que mulher refere-se ao gênero feminino. Neste sentido, podemos afirmar que mulheres transexuais e travestis são passíveis da Lei Maria da Penha, uma vez que o artigo 5º da referida lei afirma que o atento à dignidade ao gênero feminino constitui uma agressão de violência doméstica e familiar. Logo, a minha pesquisa procura entender de que forma a psicologia jurídica, à luz da justiça restaurativa, vai lidar com casos de violência doméstica e familiar contra mulheres transexuais e travestis dentro do sistema de justiça brasileiro. A primeira forma é através do artigo 1º da Resolução 1/2018 do Conselho Federal de Psicologia, que afirma que é dever de psicólogas e psicólogos abarcar todas as demandas de mulheres transexuais e travestis, seja em qualquer lugar que eles estejam atuando. A segunda é a inclusão da justiça restaurativa neste serviço, pois, além de lidar com a carência de responsabilidade social vista na violência doméstica e familiar, ela vai lidar a psicologia jurídica à luz da justiça restaurativa com as experiências de mulheres transexuais e travestis de forma humana e consciente, proporcionando espaço de fala e vivência para essas identidades e, por fim, prometendo expandir para a comunidade que as cerca. O trabalho de um profissional de psicologia jurídica em casos de violência doméstica e familiar contra mulheres transexuais e travestis redimensiona o olhar do que significa esse ser, considera as virtudes humanas desse ser, exclui a cis-heteronormatividade do processo jurídico e reconstrói o ideal real do que significa ser transexual e travesti para os operadores do direito e para a sociedade. Fazendo isso, as correntes do sistema jurídico em relação à Lei Maria da Penha e do que significa ser mulher no estado atual do Brasil será rompida. E um novo mundo, aquele onde mulheres transexuais e travestis finalmente podem usufruir dos seus direitos no sistema de justiça brasileiro, será co-criado. Então vamos lá, pessoal, aqui eu mudei de tela, tá? Eu mudei pro celular para o computador para poder mostrar para vocês desta tela aqui. Esta tela faz parte da minha apresentação que eu irei apresentar num congresso online que se chama lá UBRA, que é do Rio Grande do Sul. Vai ser na terceira semana de novembro. Então, os interessados, por favor, me mandem um e-mail que eu passarei mais informações para vocês assistirem a apresentação completa. Então, aqui, né, nesta tela temos
dois casos recentes que aconteceram no Brasil de duas mulheres transexuais que foram enquadradas na Lei Maria da Penha. Temos o primeiro caso, que é o caso da Guilhermina, e o segundo, que é o caso da Shakira. Primeiro eu vou apresentar esses casos e depois eu vou dar uma abordagem possível de como a psicologia jurídica iria desempenhar o seu papel, aliada, claro, à justiça restaurativa. Detalhe: esses casos, tanto da Guilhermina quanto da Shakira, eles não foram baseados na justiça restaurativa, foram baseados na justiça tradicional. E em cima disso, vamos estabelecer algumas diferenças e semelhanças acerca de como a justiça tradicional vai atuar e como a justiça restaurativa vai atuar também. Então vamos começar com o caso da Guilhermina, que ocorreu quase da mesma maneira que o da Shakira. O caso de Guilhermina é um caso clássico de violência doméstica e familiar. O seu companheiro, onde ela manteve um relacionamento de 8 meses, agredia, fazia constantes agressões verbais até culminar em agressões físicas. Guilhermina, uma vez sentindo que sua dignidade como mulher estava sendo atacada, ela se dirigiu a uma delegacia de atendimento à mulher de violência doméstica e familiar lá no estado dela, que é no Pará. Foi emitido o boletim de ocorrência do seu caso e este caso chegou no Tribunal de Justiça. A pessoa da terceira vara de família, que foi para onde o caso de Guilhermina foi encaminhado, alegou que Guilhermina não estaria apta para ser enquadrada na Lei Maria da Penha, alegando que era do sexo masculino. Isso nos leva a entender que a justiça brasileira, principalmente no que se refere à Lei Maria da Penha, ela está composta da cis-heteronormatividade, da ideia do que é ser mulher no estado atual brasileiro. Então a gente tem aí uma relação problemática entre sexo e gênero, que de acordo com Judith Butler é diferente. E basicamente é o que o sistema de justiça brasileiro faz no caso de violência doméstica contra mulheres transexuais e travestis. Eles ligam a ideia de sexo a gênero. Então, de acordo com Butler, o sexo ele é lhe dado, concedido ao nascimento. Já o gênero não. O gênero ele é concedido de acordo com a maneira que a gente vive. E no caso de mulheres transexuais e travestis, é assim que se acontece. O gênero delas, elas são construídos de maneiras diferentes. E é importante salientar que o gênero da mulher transexual é diferente do gênero da travesti. Mas, graças a Deus, na vara da família, onde o caso da Guilhermina foi encaminhado, havia um juiz que sensibilizou com o caso de Guilhermina. Então, ele resolveu estudar este caso e alegou que foi na condição de mulher que Guilhermina sofreu as agressões físicas, agressões psicológicas e agressões verbais. Tanto que ela está, sim, apta a ser enquadrada na Lei Maria da Penha, uma vez que foi na condição de gênero feminino que ela sofreu a violência. E foi um caso de sucesso, né? Porque ele, finalmente, o primeiro caso do Brasil onde uma mulher transexual foi enquadrada na Lei Maria da Penha. Temos o caso da Shakira também, que foi algo parecido. No caso da Shakira, ela teve um atendimento mais agilizado, assim, mas que também houve um preconceito, como vocês podem ver aqui na tela do print, onde se mostra uma reportagem feita pelo G1globo.com, onde diz um depoimento pessoal da Shakira em relação à aplicação da Lei Maria da Penha para mulheres transexuais. Uma coisa interessante para se dizer desses dois casos é que ambos os casos foram utilizados baseando-se pela justiça tradicional. E o que é a justiça tradicional? A justiça tradicional, geralmente, desde que ela foi criada lá na Carta Magna, e aí a gente tem o processo do Código Penal e várias informações, né? Desde que ela foi criada, a justiça tradicional é um método seguro para resolver qualquer tipo de caso. E o maior objetivo da justiça tradicional é estabelecer o ato punitivo do crime. Ou seja, eu só vou punir aquele cara porque ele errou, diferente da justiça restaurativa. A justiça restaurativa, ela não desconsidera o ato punitivo do crime, porque afinal, esse agressor ele transgrediu uma lei nacional do Brasil, além do que ele transgrediu
um ato fundamental que está lá presente no artigo da Constituição de 1988, que há a menção do atentado contra a dignidade humana, que é justamente o que a violência doméstica e familiar faz. Então, o que a justiça restaurativa ela vai fazer com esse agressor? Ela vai, através de um método restaurativo que consiste na conciliação, diálogo e na restauração, mas ao contrário da justiça tradicional, esse agressor, ao ir para a cadeia, ele vai para lá com uma ideia diferente do que significa ser um crime, porque uma vez ele vai ter passado pelo processo restaurativo junto com a vítima, e através desse método restaurativo o agressor ele vai para a cadeia com uma oportunidade que a justiça tradicional geralmente é descuidada. O agressor ele vai para a cadeia com uma possibilidade de ressocialização. Mas não é só o agressor que tem essa possibilidade, não. A vítima, principalmente, que é o sujeito principal desse processo, ela também vai ser ressocializada na comunidade de várias formas. Coisa que não aconteceu no caso de Guilhermina. Por quê? A Guilhermina, mesmo tendo o sucesso da aderência como mulher transexual na Lei Maria da Penha, o seu companheiro continuou com os abusos físicos e verbais, tanto que ela recorreu novamente à justiça e nada se adiantou. Isso foi a justiça tradicional sendo utilizada. Uma hipótese de que se a justiça restaurativa fosse utilizada era de que este agressor, uma vez passando pelo processo restaurativo que consiste na conciliação, diálogo e principalmente a restauração, ele iria respeitar essas restrições jurídicas e iria cumprir a sua pena de uma forma mais digna, porque o que a justiça restaurativa faz é conservar os direitos e garantias fundamentais tanto do agressor quanto da vítima. E o interessante de ambos os casos era que tanto o caso da Guilhermina, que foi no Pará, quanto o caso da Shakira, que aconteceu lá em Goiás, foram os primeiros casos do Brasil. Isso significa dizer que a justiça tradicional ela não tem uma abrangência muito grande, ao contrário da justiça restaurativa. No caso, se a justiça restaurativa fosse aplicada em ambos os casos, a comunidade que essas duas mulheres estão inseridas seriam informadas sobre casos de violência doméstica. E o que aconteceria normalmente? Se uma mulher transexual estivesse sendo violentamente agredida, tanto no contexto doméstico quanto no contexto familiar, essa mulher transexual que vive na comunidade se sentiria encorajada a buscar o sistema de justiça, coisa que não acontece no sistema tradicional. Sabemos que muitas mulheres hoje em dia, em situações de violência doméstica, elas não buscam o sistema de justiça brasileiro por duas razões. Primeiro, por medo de perder o seu companheiro, e segundo, principalmente por não confiar no sistema de justiça tradicional brasileiro. Se caso a justiça restaurativa fosse aplicada em ambos os casos, a comunidade que Guilhermina e Shakira estão inseridas, possíveis vivências de mulheres transexuais e travestis nessa comunidade se sentiria encorajada, porque é isso que a justiça restaurativa faz. Ela tem o poder de integrar, ela tem o poder de ressocializar todas as identidades que estão envolvidas. Além de, claro, da justiça restaurativa, ela tem um papel muito humanizador. E quando a gente insere o papel da psicologia jurídica, aí neste caso, uma vez a gente ciente de que existe uma resolução 1/2018 feita pelo Conselho Federal de Psicologia, onde psicólogas e psicólogos são obrigados a abarcar todas as demandas de travestilidades e transexualidades. Nós teríamos um processo muito mais humanizador, muito mais consciente. Além do que, se uma psicóloga ou um psicólogo jurídico tivesse à frente do caso da Guilhermina e Shakira, os operadores do direito, que no caso da Guilhermina foram um juiz, e no primeiro caso da Guilhermina também, que foi a primeira moça da vara de família onde ela foi atendida, que recusou, no caso dela, alegando Guilhermina ser do sexo masculino, se houvesse uma presença de um profissional de psicologia jurídica neste caso,
caso, causaria uma possibilidade de humanização de todo o sistema jurídico. E o que seria essa humanização? Aquilo que eu falei anteriormente, a valorização dessas identidades, entendendo que essas identidades existem e que essas vivências precisam ser respeitadas. E uma vez que mulheres transexuais e travestis são seres humanos dotados de direitos e garantias fundamentais e que se identificam com o gênero feminino de acordo com o artigo 5º da Lei Maria da Penha, Guilhermina e Shakira estão sim protegidas pela Lei Maria da Penha. Um profissional de psicologia jurídica saberia dizer isso muito bem. Causaria uma comoção dos operadores do direito, que são juízes, assistentes técnicos, escrivões, advogados, etc. E também na comunidade que Guilhermina e Shakira estão inseridas. É importante dizer também que a inclusão de mulheres transexuais e travestis na Lei Maria da Penha gera um reconhecimento de identidade desses seres e a validação desses seres perante o sistema jurídico brasileiro e a sociedade que as cerca. E para mais informações da minha pesquisa acadêmico-científica, eu deixarei aqui em algum lugar desse vídeo o meu e-mail para que, se você tiver interesse, entrar em contato comigo e a gente combina uma coisinha lá, ok? Beijos da Alexandra e tchau!